gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal. Meu nome é Heloísa, eu tenho um blog que é o delarosa.com.br, que está com um lindo layout novo. Quem não viu ainda, entra lá pra ver, porque fui eu que fiz, eu que editei, eu fiquei assim bem orgulhosa, então eu espero que vocês gostem. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou dar 5 dicas pra vocês cuidarem das suculentas de vocês. Vamos assistir? Bom, faz bastante tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, deve fazer umas 2, 3 semanas. Eu tinha vários vídeos gravados, mas eu não sei, eu não ando muito satisfeita com as coisas, daí eu não fiquei satisfeita com os vídeos, daí eu não fiquei empolgada pra gravar outros vídeos. Mas eu resolvi gravar alguns temas diferentes, coisas que eu não falo muito aqui, mas são coisas que eu gosto bastante. E eu acho que isso pode funcionar de uma forma ou de outra, então vamos ver. E eu gosto muito de plantas, eu sempre gostei. Eu sou uma menina do interior, apesar de morar na cidade há bastante tempo, mas eu ainda trouxe isso comigo. E modéstia à parte, eu acho que eu cuido assim, tipo, bem de plantas. Eu me interesso muito pelo assunto, eu leio bastante sobre isso e sempre que os meus amigos têm dúvidas, eles me perguntam. Então, como suculentas estão super na moda, eu nem sei direito porquê, apesar de eu achar que essa é uma moda muito boa. Eu acho que é moda de você cultivar coisas naturais, de você levar coisas saudáveis e vejo pra dentro da sua casa. É sempre muito bom, por mais que seja uma moda meio doida. Eu tô super contente com ela, mas eu vejo que muita gente fica meio perdida nesse rolê. Muita gente compra suculenta porque é a planta, eu acho que é a planta mais fácil assim de cuidar. Cacto também é bem fácil, mas suculenta eu acho que é a planta assim mais fácil que tem, tanto que eu sinceramente eu acho que nem tem mais graça, eu quero desafios maiores pra mim. Mas justamente por ser tão fácil, as pessoas se perdem um pouco, assim, tipo, tem gente que não rega suculenta nunca, daí tem gente que rega suculenta sempre que lembra e lembra demais, daí a coisa desanda um pouco, justamente eu acho porque não tem muitas regras, daí as pessoas dão uma pirada. Então hoje eu vou dar 5 dicas pra vocês, que são coisas bem simples na verdade, são mais detalhes que vocês precisam ficar espertos na hora de cuidar das plantinhas de vocês pra tudo dar super certo. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, né, pra quem não conhece, essa daqui é uma suculenta, essa daqui é outra. Eu peguei essas aqui pra serem modelos do nosso vídeo. Essas daqui são suculentas bem convencionais, suculentas verdinhas, e essa é a primeira dica que eu queria dar pra vocês. Muitas pessoas perguntam, tipo, nossa, suculenta roxa, que bonito, por que as pessoas não têm essa suculenta, todo mundo tem a verde normal, ou ainda uma suculenta que ela é meio amarelinha, meio laranjinha. E essa é a dica na hora de comprar a suculenta de vocês. Se ela vai ficar em um ambiente interno, tipo o meu, eu moro num apartamento, então todas ficam em ambientes internos, todas as minhas plantas. Você tem que comprar a suculenta verde. A suculenta roxa, gente, eu acho que ela é a coisa assim mais linda do mundo. Com certeza ela é a mais bonita. A laranja eu acho bonitinha, mas não tanto. Mas a roxa eu acho ela incrível. Mas, gente, ela só se dá bem em ambientes externos. Ela precisa de chuva e ela precisa de sol. Ela precisa realmente de agentes naturais que a gente não consegue simular em uma varandica tipo a minha, ou em um apartamento bem iluminado e tal. Tipo, não dá muito certo. Então por isso que muitas vezes as pessoas compram a suculenta mais linda, roxa, e daí fala que não consegue cuidar. Ela fica tipo sempre murcha, sabe? Meio, ela vai melecando com o tempo de ficar no ambiente interno. E aí também por isso que muita gente não entende porque que todo mundo tem a suculenta normal, enquanto tem tipos tão mais lindos por aí. Então a dica é essa: se você é uma pessoa de sorte, se você tem um quintal, se você tem um jardim, ou então uma varanda bem abertona assim na sua casa, pode comprar a laranja, pode comprar a roxa. Mas se você mora num apartamentico como o meu, no centro de São Paulo, daí, gente, compra a verde mesmo, que daí é sucesso garantido, vocês vão cuidar delas bem mais fácil. Tá, e agora a segunda dica que eu quero dar pra vocês é sobre a terra, assim, sobre o solo da sua suculenta. Por quê? Porque se é pra falar de coisa hipster, vamos falar de coisas hipsters mesmo, coisas bem bonitinhas. Tá muito na moda esses vasinhos, tipo esse daqui, que sujou meu colo. Esse daqui meu de concreto, esse daqui meu tem cacto e tem algumas mudinhas de suculenta aqui. Não é uma suculenta esse daqui, gente, é um cacto, caso você seja uma pessoa realmente leiga do mundo das plantas. E esses vasinhos as pessoas estão fazendo eles em casa agora. Eu não sei fazer, mas esse daqui foi um casal de amigos que eu amo muito, o Marcos e a Sabrina, que eles fizeram e me deram de aniversário. E eu vejo na internet que tem vários tutoriais pra fazer de vários formatos, de concreto, daí as pessoas plantam as suculentinhas delas aqui dentro. Eu acho uma ideia super bacana, porque, né, eu acho que tudo que a gente pode fazer nós mesmos, a gente tem que fazer. E se dá pra fazer um vasinho desse em casa, por que não, né? Só que daí às vezes a pessoa, ela sabe fazer o vasinho e ela sabe cuidar da suculenta, só que o processo de plantar a suculenta, às vezes as pessoas se perdem. Por quê? Porque aquela terra bem fofa, bem macia, sabe? Que dá pra compactar bem, cheio de minhoquinhas, bem maravilhosa. Aquela terra
que é boa para plantar um monte de coisa de horta, assim, que a gente faz em casa, ela não é muito boa para plantar suculenta, também não é muito boa para plantar cacto, na verdade, essa daqui é a terra perfeita, mas tem que ser pensado um pouquinho nisso. Por quê? Porque a terra que você vai plantar a sua suculentinha, ela tem que ter bastante areia, assim, ela tem que ser uma terra bem arenosa. Se você for comprar isso em algum lugar, o ideal é você pedir um mix composto para cacto e para suculenta mesmo, porque daí já vem na proporção certa. Isso por quê? Porque a suculenta, ela não pode ficar assim num lugar muito úmido. Todo mundo fala que tem que regar pouco, às vezes, que ela é prática por causa disso, justamente porque ela não pode ficar assim com a terra muito molhada sempre. Então, quando você regar ela, a terra que ela tiver plantada tem que ter um poder bom de escoamento. Por isso que tem que ser uma coisa mais arenosa e por isso que muita gente que planta suculenta em casa com mudinha não dá certo, porque essa terra que é super ótima, super nutritiva, super fofinha, super escura, sabe? Aquela terra boa mesmo que dá pra plantar um monte de coisa legal em casa, pra suculenta já não serve. Ao mesmo tempo que essa planta não tem várias frescuras, nesse aspecto da terra ela é bem fresquinha mesmo. Tem que ser uma terra bem arenosinha que conforme você for regando ela super vai escoando, sabe? Não pode ficar empapado, não pode ficar molhado demais. Então essa é uma segunda dica muito importante também. Bom, e daí já que a gente falou que o solo ele tem que ser bem arenoso pra água poder escoar bastante, a terceira dica que eu vou dar pra vocês é justamente sobre regar a suculenta. Eu já ouvi falar de muitas frescuras sobre esse assunto, eu já vi na internet gente falando que a suculenta só sobrevive se você regar ela com um regador, daqueles assim que tem aquele, sabe, regador mesmo de jardim, quando você faz assim, parece um chuveiro, porque ela tem que tomar um banho assim por cima. Eu já ouvi falar de várias frescuras na hora de regar a suculenta, mas assim, pela minha experiência, não tem muito mistério, gente. A questão mais é o intervalo de você regar ela, e isso vai depender muito do tamanho do vaso. Tipo, geralmente, você pode regar uma suculenta, assim, é legal você regar a cada 10 dias ou 2 semanas. Mas isso vai depender bastante, né, do tamanho do seu vaso, de quantas suculentas você tem, se é aquele jardim maior, ou se são vasinhos pequenininhos assim. Isso faz bastante diferença. Então a dica é que você tem que deixar secar completamente a terra antes de você regar ela de novo. Justamente para não ficar empapado, para não ficar aquela terra molhada, sabe? Então, geralmente eu faço igual quando, sei lá, o pessoal faz para ver se o bolo já tá pronto para assar. Você pega um palito de madeira, um palito de sorvete e coloca até o fundo. Daí você vai ver, assim, se a terra tá solta, se ele sai úmido, se ele sai com terra molhada ou não. Essa é uma boa forma de você testar na hora de você regar a sua suculenta. Pelo menos no começo, né? Você não precisa fazer isso sempre. Eu faço isso mais vezes porque eu sou meio doida. Mas com o tempo você vai sacar. Tipo, ah não, essa daqui, por exemplo, que é um vasinho bem simplesinho, bem pequenininho, eu demoro de 7 a 10 dias para regar ela. Por quê? Porque é bem arenoso mesmo, é bem furadão embaixo. E eu percebo que a partir do 7º dia já vai ficando mais seco. E daí, como o tempo tava bem seco esses dias, 7 dias era ok. Mas geralmente uns 10 dias. E você também tem que perceber que a suculenta, na primavera, ela tipo começa a crescer mais. É a época assim mais fértil para ela, assim, vai até a primavera e o outono. Daí você fica esperto para não deixar ela secar mesmo, para poder regar um pouquinho mais, para ela ter essa energia para crescer. Mas no inverno você pode deixar assim o tempo limite. Primeiro porque também, né, no inverno demora um pouquinho mais para a serra secar. E porque teoricamente também é uma fase que a suculenta dá uma estacionada. Você vai ver que tem menos broto, vai perceber que ela não tá crescendo muito. Daí você rega um pouco menos. Mas a dica é essa, gente. Percebe sempre a terra para ver se tá bem sequinha. Deixa ela secar entre uma regada e outra, e isso geralmente vai sim de uns 10 a 14 dias, combinado? Aí não tem segredo, gente, que nossa, eu vejo que um monte de suculenta por aí morre justamente porque o dono rega demais ela, porque o pessoal pensa, aí não precisa regar muito, mas daí a pessoa pensa, bom, se uma planta normal rega todo dia, muito são 3 dias, mas não, gente, muito são 2 semanas, não precisa mesmo, é só tomar esse cuidado, que eu acho que é meio caminho andado, assim, não tem mistério mesmo criar suculenta. Se você acertar esse prazo para regar ela, vai dar tudo certo. E a quarta dica que eu queria dar pra vocês é sobre onde da casa colocar a suculenta. Bom,
Essa é uma planta, como eu falei, ela não tem muita frescura, ela é super decorativa, né, super fofinha, acho que é por isso que ela tá tão na moda, porque ela é lindinha mesmo, não adianta. Eu acho uma gracinha, por mais que eu prefira folhagens, ninguém resiste, né, uma mesinha com suculentas bem bonitinhas. Então a única dica que eu posso dar pra vocês sobre isso é pra vocês deixarem ela num lugar que tem iluminação natural, mas vocês nunca colocarem ela diretamente no sol, sabe? Se você tem uma janela ou uma mesa, alguma coisa que bate muito sol intenso o dia inteiro, evita de deixar a suculenta ali, porque ela não aguenta, ela vai amarelando. E se você colocar ela no sol também, perto de quando você tiver regado ela, que a terra estiver molhada, ela dá uma cozinhada, sabe? As plantas, no geral, elas não gostam muito dessa coisa de ficar na água quente ali, depois que você rega no sol. Mas a suculenta, ela sofre bastante, assim. Então, o ideal é você colocar nela num lugar que tem um pouquinho mais de sombra, num lugar, assim, que bate a luz natural, mas nunca aquela luz direta do sol, porque isso queima bastante a folha dela, deixa ela bem feinha, bem amarelada, sabe? É o que faz com que ela perca esse verdinho fofinho, assim, de tô viva e sou fresquinha. E por último, mas não menos importante, a dica que eu queria dar pra vocês é pra vocês trocarem, não sei, mais ou menos a cada uma vez por ano, assim, vocês trocarem a terra que tá a suculenta. Por quê? Porque como é uma terra mais arenosa, ela acaba sendo uma terra um pouco menos nutritiva do que aquelas terras mais escuras que eu citei no começo do vídeo pra vocês, que eu dei exemplo que é aquela terra boa de fazer horta, né, de plantar tempero em casa. Essa terra ela é muito mais nutritiva. E a terra da suculenta, como ela tem bastante areia, assim, como ela tem coisas diferentes na composição dela, acaba que ao longo de um ano, muitas vezes a suculenta no vasinho dela, ela consegue já, tipo, absorver tudo aquilo que aquela terra tem para ela poder crescer e ficar saudável durante todo esse período. Então, se você quer, assim, realmente cultivar a sua suculenta, quer que ela vá crescendo, quer que ela vá dando mudas para você fazer outros vasos, troca a terra dela a cada um ano, porque daí sim esse crescimento vai ser bem acelerado, vai ser uma plantinha bem saudável. Bom, e essas foram as minhas dicas de hoje. Esse vídeo é bem diferente, mas eu percebo realmente que os meus amigos estão cada vez se interessando mais por planta. E como a suculenta é realmente fácil de cuidar, é super bonitinha e o pessoal tá gostando muito, eu acho que seria legal, né, conversar um pouquinho sobre isso com vocês, já que é um assunto que me interessa bastante. E se vocês tiverem dicas também para cuidar de suculenta, para cuidar de cacto, deixa nos comentários, me conta também se vocês gostam desses vídeos com temas um pouco diferentes também, que daí se vocês curtirem eu posso fazer mais vezes. E um beijo e até a próxima. Tchau!